Bem-vindos ao Reavivados por Sua Palavra, um programa onde levamos até si a leitura de um capítulo da Bíblia por dia. Hoje estaremos refletindo no capítulo 8 do livro de Marcos. Dentre várias lições que nós podemos encontrar no livro de Marcos, nós queremos analisar a confissão ao ministério de Jesus. O capítulo 8 de Marcos, nós começamos a entrar na segunda metade do Evangelho segundo Marcos, onde Cristo revela claramente o seu caráter messiânico, onde ele começa a falar com clareza, pois que a partir deste capítulo começamos a nos aproximar do fim do ministério de Jesus Cristo na face da terra. O versículo 27 de Marcos capítulo 8 nos diz a palavra de Deus o seguinte: Então Jesus e os seus discípulos partiram para a aldeia de Cesareia de Filipos. E no caminho perguntou-lhes: Quem dizem os homens que eu sou? Jesus faz uma pergunta interessante, porque não basta apenas nós seguirmos a Jesus. Precisamos entender quem Ele é de fato para a nossa vida. O que Jesus significa para nós. Quando nós entendermos quem é Jesus, o que Ele significa para nós, tudo fará sentido na nossa vida. Nós colocaremos Jesus em primeiro lugar. E Cristo está preocupado com os discípulos dentro desta realidade. Os discípulos apresentam a questão e Cristo se volta aos discípulos. Então lhes perguntou: Mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondeu Pedro: Tu és o Cristo. Entre várias respostas que eles puderam dar ao Salvador, Jesus olha firmemente aos seus discípulos. Eu imagino os olhares de Jesus fixados nos seus discípulos e perguntando: E vocês? Quem dizes que eu sou? Se Jesus perguntasse para você agora: Quem você acha que eu sou? Que resposta você daria ao Salvador? Será que você tem apenas uma informação? Você segue a opinião da maioria a respeito de Jesus? Após a resposta de Pedro, Jesus começa a ensinar claramente a respeito do seu caráter messiânico. Então começou ele a ensinar-lhes, o verso 31, que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto, de 3 dias ressuscitasse. E isto ele expunha claramente. Se você continuar a leitura, você vai perceber que Pedro chama Jesus em particular e começa a repreender. E Jesus, olhando para a natureza, a característica e sabendo que aquilo vinha de Satanás, porque o único que queria impedir o ministério de Jesus, morrendo na cruz do Calvário, por um mundo condenado e desmoralizado pelo pecado, Jesus repreende a Pedro, dizendo: Atrás de mim, Satanás. Querido amigo, a lição que nós podemos ter é que você pode falar do amor de Deus, você pode pregar e trazer pessoas a Jesus, mas pode também ser usado por Satanás se você não estiver conectado firmemente a Jesus. Se você por um momento, por causa das glórias que Deus pode estar a realizar na tua vida, você realizar um monte de milagres, trazer pessoas a Jesus, e você se valer disso, olhar para os teus talentos, Satanás pode usar você para combater o mesmo trabalho que Deus te usou para realizar. Eu sei que não é desejo teu, você que deseja caminhar com Deus, vigia e não exalta a ti mesmo. Olhe para Jesus. Toda a honra, toda a glória você deve dar a Jesus. Se esse é o teu desejo, me acompanhe numa oração. Obrigado, Senhor, pela lição de amor que aqui nós aprendemos. Obrigado pela pergunta que o Senhor está fazendo para nós e nos ajuda, pela ação do Espírito Santo, a respondermos a pergunta como fez Pedro. E o Senhor poder habitar nos nossos corações. Oramos. Amém. Que Deus te abençoe.